Olá amigos, estamos mais uma vez aqui reunidos com os nossos amigos o professor Carlos Ruiz e o Dr. Marcos Corpa. O Ruiz, todo mundo sabe, ele é assistente doutor da Clínica de Mastologia do Departamento de Ginecologia do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo e do ICESP. O Marcos Corpa, ele é patologista do Hospital Israelita Albert Einstein. O Rafael Calix, que vocês já conhecem, que é oncologista clínico do Albert Einstein, e eu que sou mastologista do Hospital Albert Einstein também. A gente está aqui hoje reunidos para conversar um pouquinho sobre essa mudança do estadiamento da JCC e do TNM, ou seja, a gente saiu da 7ª edição e acabou tendo essa publicação sobre a 8ª edição, que é bem recente. E a justificativa dessa mudança, eles alegam é que quando foram observar desde praticamente do início da virada do início do século XXI, a gente indiretamente vinha fazendo não um estadiamento, mas um tratamento muito mais voltado para uma alteração molecular biológica e prognóstica do que basicamente em cima de uma modulação anatômica do TNM. E então, através dos estudos, principalmente 2 grandes estudos, um do National Cancer Database e outro do MD Anderson, que são estudos realizados, na verdade, desde 1997 até 2003, se não me engano, depois de 2007 a partir de 2013, com a entrada do trastuzumab no tratamento do HER2, na consideração do HER2, e vendo que realmente tinha uma diferença importante quando você fazia análise molecular frente à análise anatômica. E aí acho que resolveram atualizar o TNM e vieram com essa proposta. E essa proposta, pelo menos na minha opinião, ela foi boa porque a modernização ela é necessária, mas ao mesmo tempo ela é um pouco caótica, porque existem vários furos, várias coisas que ficam difíceis da gente lidar. E a ideia é exatamente essa conversa. Então a primeira pergunta que eu queria saber é de você, Ruiz. Como você recebeu essa mudança e o que você acha do ponto de vista do cirurgião, do clínico, né? A gente que está com o paciente e a gente que trabalha em instituição de ensino, como a gente deve lidar um pouco com essa nova mudança? Ótima pergunta, Silvio. Primeiro, eu queria agradecer o convite de poder estar aqui com vocês, meus amigos, bater um papo a respeito desse tema tão atual e, especificamente, da valorização desse processo como um todo, né, querido? Porque quando a gente fala de estadiamento, estadiar é medir, né? Medir da onde tem o tumor primário, a extensão local e sistêmica como um todo, né? E vem do grego, estádio, né? A gente escuta muitas pessoas falarem estadio, né? Mas vem do grego estádio, que é uma medida específica em que a gente tenta entender a extensão do processo. Na prática, essa mudança a gente já usava, como você falou. Indiretamente a gente sempre usou, né? Quando a gente usa os fatores imunistoquímicos para poder direcionar a melhor alternativa terapêutica. Eu acho que eles foram sensíveis no sentido de entenderem que isso já estava sendo usado. Por quê? Quando você fala, olha, a paciente tem um tumor de 4 centímetros, é tudo igual? Não é tudo igual. Né? Tem tumor de 4 centímetros que, na verdade, se manifesta biologicamente de uma forma e um tumor de 4 centímetros que se manifesta biologicamente de outra forma. Né? Porque é o comportamento biológico do tumor que nos interessa. É isso que, na verdade, diferencia o comportamento em termos de prognóstico em si. Isso não era levado em consideração. A gente partia do pressuposto que quanto maior o tumor, pior era o prognóstico dela. Então você estadiava o TNM clássico em função disso. Então hoje, quando você fala diagnóstico inicial, é tudo de bom, não é sempre verdade. É, claro. Né? Essa é uma questão importante. Por que a gente, numa paciente de alto risco, prefere uma cirurgia algumas vezes redutora de risco do que esperar o tumor aparecer?
Porque, via de regra, esse tumor que aparece em paciente mutada tem um comportamento biológico tão agressivo que ele já nasce com o sinal da metástase. Então, não importa o tamanho dele. E essa é uma questão importante a ser discutida quando a gente discute esse estadiamento, porque são doenças diferentes. Né? Não dá para generalizar. Então, eu acho que essa questão desse novo entendimento agrega valor, com toda certeza. Mas como tudo que vem como novidade, né, que entra em vigor a partir de janeiro de 2018, traz também muitas dúvidas. Né? E a dúvida maior é assim, como é que eu vou fazer a assinatura genética para todas? Sabe, como é a questão de acessibilidade? Porque isso tem que ter um custo, né? Eu acho que até antes disso, até para o Rafael e para o Marcos, porque assim, apesar deles recomendarem, a gente vai dissecar isso um pouquinho mais, o Oncotype, sobre a plataforma gênica, a gente tem às vezes uma incoerência entre os achados da imunistoquímica e os achados moleculares pelo RT-PCR, que é teoricamente como é feito. Então eu queria saber essa discrepância, quanto significativa ela é. E hoje, da maneira, por exemplo, a gente está dando um passo em fazer um reconhecimento molecular, mas hoje, por exemplo, a gente pega uma paciente triplo negativo e, na verdade, entre os triplo negativos ou até aqueles que são basaloides, você tem receptor de andrógeno positivo, você tem uma diferenciação muito grande entre eles, que também vão TC, que isso provavelmente vai acabar sendo incorporado de alguma maneira. Então, hoje, mesmo essa proposta molecular, você já acha que ela entra com algum viés? Eu posso agregar na Lógico. sua pergunta, que é importantíssima? E a gente sabe que essa discrepância entre o imunistoquímico e a assinatura é por volta de 30%. Quer dizer, na verdade, 30% do que eu trato com base imunistoquímica não é aquilo que eu trato. É isso, Marco? Na realidade, a gente tem que entender se a gente está falando da imunistoquímica por si, ou seja, se o receptor é positivo, se a progesterona é positiva ou não, e se nós vamos usar essas informações para extrapolar a classificação molecular, né, conforme aquele foi falado em St. Gallen. Né? Então, a gente sabe que isso que o Ruiz falou é verdade. Se nós usarmos os parâmetros imunistoquímicos clássicos, apenas o que a gente costuma utilizar, os receptores de estrógeno e progesterona, o HER2 e eventualmente o Ki67, Ki67 que nós usamos na nossa prática, realmente isso é verdade. Né? Agora, em termos do estadiamento, a alteração no estadiamento que foi proposta pela JCC agora, ela trata de incorporar os exames, o principal exame, que é o Oncotype. E o Oncotype ele se aplica apenas naquele contexto para o qual ele foi descrito, que é de pacientes com receptor de estrógeno positivo à imunistoquímica. Sim, perfeito. E ele não necessariamente entra no mérito de dizer se é luminal A, B Perfeito. ou não. Né? Existe também a recomendação, ainda que em menor grau, do PAM50. Né? Mas o PAM50, a gente está falando não em relação às categorias, mas em relação ao risco de recorrência. Tá, agora, a sensação que me deu, assim, o fato deles incorporarem no TNM, no estadiamento, uma das assinaturas moleculares, me faz perguntar, bom, e por que eu não deveria incorporar comorbidades? Ou por que eu não deveria incorporar local onde a paciente vai ser tratada, que é um determinante de prognóstico e preditivo muito grande. Então, a sensação que me deu é que eles tentaram incorporar e juntar tudo numa coisa só artificialmente, né? Era muito mais lógico manter o TNM e dizer, ok, a partir de agora não basta o TNM para determinar o teu tratamento. Né? Agora, que é uma coisa que nós já sabemos. Que é uma coisa que a gente já faz. Agora, a nós não cabe criticar tanto, ok, o TNM vai ser o que ele é, o estadiamento da JCC vai ser o que ele é, mas como que a gente vai trabalhar em cima dele, por exemplo, no que você citou, nós não temos condição financeira de fazer Oncotype. Segunda pergunta, por que só Oncotype? Por que não PAM50 ou por que não MamaPrint? Né? Eles são colocados como alternativas, mas no nível de evidência menor. O maior nível de evidência é o Oncotype. Por ser mais estudado, mais consolidado e por vários motivos. Agora, eu concordo com o Rafael. Eu entendo o estadiamento como uma fotografia. Um paciente chega, você bate uma fotografia e fala, o seu tumor atingiu tais locais, cresceu até esse ponto. Agora, não necessariamente, como a gente já falou, e vocês já sabem isso, né? Já é sabido isso. Né? Isso por si só não basta. A gente precisa saber mais do nome do inimigo, não saber como é que é o inimigo, a força dele, não só até onde ele foi. Então, isso em relação ao que você falou, agora no Congresso Americano dos Cirurgiões de Mama, quem deu essa aula foi o editor do AJCC da 7ª edição, que é o Stephen Edge. E depois eu perguntei para ele por que ele não fez dois estadiamentos. O que é isso? Parece maluco?
Por que não fez um estadiamento anatômico, que é o que tem, e fez um estadiamento prognóstico? Por quê? Por que eu perguntei isso? Quer dizer, primeiro porque eu tinha dúvida. Segundo, porque teoricamente todo mundo que não tem acesso à biologia molecular, eu não sei, mesmo no Brasil, na nossa realidade, quantas pessoas têm acesso fácil ao Oncotype? São poucas. Então deveria ter essa diferenciação, na minha opinião, porque como você vai comparar os estudos ou como você vai comparar as instituições, os pacientes em relação a um estadiamento único? Porque na minha instituição ela vai mudar, por exemplo, ela vai cair para um estádio 1 com mais frequência ou um 3, que foi o que eles mostraram, e nas outras instituições vão ter disparidades, vai ter mais um 2 ou mais um 3. Como que a gente vai comparar isso? E essa questão que você coloca é muito importante, porque um dos objetivos do estadiamento é criar uma linguagem que todos conversem. Né? A verdade agora nós estamos criando um dialeto dentro dessa linguagem, né? Que nem todos vão conseguir falar esse dialeto em si, né? E não vai ser entendido pelos demais. Então essa é uma preocupação importante, sem dúvida. Mas eu acho que quando a proposta desse colega foi reformular para modernizar, é porque já está fazendo parte do nosso dia a dia, tem né? razão, né? Sabe? Então, assim, eu acho que é uma coisa importante, né? No nosso dia a dia no hospital, né, que é um hospital universitário, a gente quer saber qual que é o perfil imunistoquímico antes de começar qualquer coisa. Não é o estadiamento, né? Que se ele for clínico, eu já palpei, eu sei o tamanho do tumor, eu sei se a axila está positiva ou não, né? Deveria pensar em já começar uma terapêutica. Ninguém começa. Né? Você quer saber o comportamento biológico dele através da imunistoquímica. Mas, Ruiz, eu acho que quando a gente fala já faz parte da nossa realidade, ainda assim eu acho que existe uma diferença grande da nossa realidade com a do americano. Por exemplo, nós usamos Oncotype para evitar de dar quimioterapia para uma paciente que pelo tamanho do tumor ou pela presença de linfonodos receberia quimioterapia. Perfeito. O americano não faz só isso. Ele usa o Oncotype para fazer um upstage também de um tumor menor que 1 centímetro, que ele também pede Oncotype para ver se vem alto risco para indicar quimioterapia, que é uma coisa que a gente não faz Com aqui. certeza. A gente se contenta com a imunistoquímica Claro, e claro. provavelmente acerta em 90, sei lá, Nem na 5%. Europa, né? Nem na Europa, Oncotype. muito menos. E isso é legal porque quando a gente dá aula a respeito disso, ou fala a respeito disso, a gente fala, na verdade a assinatura é para contraindicar a quimioterapia. Ou seja, se Correto. você vai fazer a Eu químio. faria químio, eu quero poupar a paciente, eu faço Exato, assinatura. exatamente. É esse o conceito, né? Com É certeza. exatamente o que todo esse conceito do pessoal do TNM tentou fazer, da JCC, é exatamente isso. É um caso que você já tem um estadiamento, você tentar colocar um parâmetro que pudesse trazer isso para baixo. Só que eles fizeram isso de uma maneira formal, que eu não sei se de onde vieram esses dados, Silvio, se você tiver. Como que eles puderam dizer, por exemplo, que um paciente que era estadio 3, pelo fato de ter um Oncotype de baixo risco, ele passa a se comportar da mesma maneira que o estadio O estudo do MD Anderson era mais ou menos com umas 3.000 e poucas pacientes, eu não sei de cabeça. E eles viram que tinha um upstaging de mais ou menos 20% e um downstage também de mais ou menos 20%. Mas pensa, 40% mudou de estadiamento, é muito. Sim. E eles validaram esses dados dessas pacientes na base de dados da Califórnia, pelo que eu entendi. E depois tem um outro dados do banco de dados americano, que é mais de 230 mil mulheres, que também foi feito o mesmo tipo de apanhado. Então, teoricamente, o que o cara... O que esse Steven respondeu? Que não adianta, qualquer mudança vai incomodar, mas esse é um processo que em algum momento tinha que ser começado. Claro. E porque não é só isso, tem outra coisa. Tudo que a gente faz hoje na nossa prática, ela é baseado no TNM. Claro. Todos os nossos conhecimentos estão baseados basicamente nisso, por mais que tenha mudado em relação à parte molecular. Então a gente tem que rever tudo que a gente aprendeu até agora. Quando a gente está frente a uma paciente, o que eu explico para ela? Eu explico, olha, eu posso classificar o teu tumor de acordo com o estadiamento TNM, que é anatômico. E eu posso classificar de acordo com a assinatura molecular. E aí eu tenho que fazer um meio de campo para utilizar as duas informações. Agora, explicar para uma paciente
com base no estadiamento novo, vai ser um pesadelo, né? Porque a primeira coisa que elas perguntam é, meu estádio é inicial, né? Então, Aí eu vou falar, claro. o teu tamanho não é inicial, mas como a tua assinatura molecular foi boa, ele passou a ser inicial. Mas não tenho dinheiro para assinatura molecular. Então não é inicial. Claro. Então você vai... Então, mas você sabe, interessante também, porque assim, nesse trabalho do MD Anderson, eles dão nota de 1 a 7 de acordo com a expressão de alguns componentes específicos clínicos e também imunistoquímicos, né? Então, assim, ausência de receptor, ausência de HER2, tanto de proteína com estrogênio em relação aos receptores em si, estádios clínicos mais avançados, o 3C, 3B, 3A, eles dão notas que chegam no máximo a 7. 7, em 10 anos, 33% de sobrevida. 0, que não tem nada disso, é tudo favorável, é 90%. Então, assim, foi esse trabalho que, na verdade, legitimou a utilização desses parâmetros para a gente poder falar, ó, pô, não é só o estadiamento, né? Tem que ter alguma coisa a mais, não é só o TNM clássico, né? Mas ele não contempla tudo. Por exemplo, mulheres abaixo de 35 anos, nesse estadiamento, tem que ter o mesmo estadiamento do que mulheres acima? Não tem estudos. É o que o Rafael falou. Você vai colocar outros parâmetros, então, comorbidades, idade. Mas não etc. está lá. Não está lá. Então, tumores multicêntricos. Não está lá. A melhor coisa que eles fizeram foi tirar o carcinoma lobular em si. Isso foi ótimo. Agora, a microinvasão, você acha que mudou o conceito, né? Você acha que faz diferença? Microinvasão, a ideia é que você não pode arredondar quando for maior do que 1 milímetro, né? Então, porque existe a regra do arredondamento. Você pode arredondar para o milímetro mais próximo, você não pode arredondar o milímetro mais próximo da microinvasão. Mais explícito um pouco. Bom, o microinvasão, a definição é 1 milímetro. Então, um tumor que tem menos de 1 milímetro de invasão, você tem que ter instrumentos para medir isso, independentemente do número de focos, né? Então, se for menos de 1 milímetro, é microinvasivo. É o critério que você tem, o critério de medida anatômica. E 1,5? Então, se for 1,5, aí você não pode arredondar. Você tem que considerar ele como T1A. Você entendeu? Agora, o outro ponto que você falou do carcinoma lobular in situ, eles dizem textualmente que ele é considerado uma lesão benigna, né? A gente chama de carcinoma, mas é benigno. Mas, enfim, isso é um conceito. Mas é uma coisa que eu acredito que é boa. Você não chama de TIS, LCIS, né? Você só se for carcinoma ductal in situ. Em relação à lesão multicêntrica, continua o mesmo conceito. O conceito anatômico, né? Você vai estadiar pelo maior foco. Mas agora algumas coisas foram clarificadas, a gente já sabia isso, mas foi clarificado no sentido de que existem focos satélites, às vezes microscópicos, que você não necessariamente leva em conta para estadiar. Né? Mas você pode levar em conta baseado no seu julgamento. Se for um foco que você julga que a macroscopia deixou de pegar esse foco, porque ele é muito grande, ou que você acha relevante, você pode colocá-lo e considerá-lo como um foco adicional. Mas se forem só focos microscópicos, não. Então essas coisas a gente já sabia, foram só clarificadas. A parte anatômica mesmo dessa nova publicação, praticamente não teve mudança, né? As grandes mudanças foram aquelas que vocês falaram. Agora, Marcos, a gente sabe que quando existem múltiplos focos de neoplasia, se você fizer um perfilamento gênico ou uma assinatura gênica nesses múltiplos focos, você pode ter uma heterogeneidade. Sim. E o mesmo, aliás, se aplica a KI67, o mesmo às vezes se aplica a imunistoquímica também. O que fazer neste novo estadiamento? Eles deram alguma diretriz sobre fazer em dois dos focos? Bom, a imunistoquímica em geral, você faz um julgamento. Se você julgar que biologicamente os tumores são distintos, etc., você pode fazer a imunistoquímica nos dois, mas vai fazer parte da sua decisão, né, do patologista que está vendo. Por exemplo, se eu tenho um caso em que eu tenho 2 focos e o maior ele tem baixo grau e o menor tem um grau alto, eu julgo que é mais relevante. Apesar de tudo, o maior eu posso fazer também no menor, que eu posso trazer uma informação a mais importante. Recentemente eu tive um caso em que algo parecido com isso e o grau tinha um HER2 positivo num tumor menor. E que pela imunistoquímica, pelo menos, não foi detectado no tumor maior. E a outra pergunta é, em grande parte do Brasil, essas assinaturas gênicas não são uma realidade, não é a realidade para a imensa maioria dos nossos pacientes. Você conseguiria dar uma ideia, como no ICE você tem muitos pacientes que fazem assinaturas gênicas e obviamente fazem imunistoquímica, qual é aqui a correlação, ou a disparidade, vamos dizer assim, de uma informação de bom prognóstico por imunistoquímica versus... O que acontece é que os exames, o Oncotype é feito
numa empresa nos Estados Unidos, como vocês sabem. E essas informações nem sempre voltam para nós. Às vezes a gente assina, os casos saem chega a sair 2 casos por dia, mais ou menos, para Oncotype no hospital. E a gente assina que o caso está saindo, mas a informação não nos é enviada, porque nós não somos titulares do caso. Então, salvo fica a critério do colega que pediu nos informar. É uma informação que a gente tem interesse, mas eu não tenho esse dado preciso para você. Mas o grande problema, e a disparidade sempre vai advir, do KI67, que é o índice de proliferação celular, que nós sabemos que é o que pesa mais no Oncotype, é a proliferação. A gente pode entender o Oncotype, todos esses testes, como ensaios de proliferação. Mas no estadiamento ele não está, o KI67. Não, eu estou... Ele está no Oncotype. Ele não é citado, mas no Oncotype ele está. Também... No Oncotype ele é um gene, não. É um dos genes do Oncotype. Mas na descrição, mesmo nos trabalhos, são os receptores, grau tumoral, HER2, o KI não entrou. O KI ele não é universal. Tem muitos países na Europa e etc. que não usam. Então, mas no Oncotype, de uma certa maneira, ele é um pouco divisor de águas. Sim, certo? Exatamente. Então isso também não parece um contrassenso? Eu acredito que não, porque o Oncotype ele é um ensaio de proliferação. O que ele responde é o tumor que é mais proliferativo ou não. E ele dá esse parâmetro de proliferação de maneira mais objetiva. Talvez a maneira como ele é analisado é padronizada. É porque ela também, é padronizada, né? e Esse é o problema. Enquanto que o KI67, por ser imunistoquímica, ele está sujeito a vários fatores que provocam variabilidade. Eles podem ser tanto, como a gente sempre diz, fatores pré-analíticos relacionados à preservação do tecido, fatores relacionados ao anticorpo e etc., a reação que você faz, e os fatores relacionados à leitura, né? Porque a leitura não é padronizada. Existem várias tentativas de padronização do KI67, elas melhoram a qualidade dos resultados, ou seja, a semelhança entre a leitura entre diversos patologistas, mas não melhoram tanto assim. Então o Oncotype, ele é muito confortável, ele traz muito conforto para o clínico, para o cirurgião que vai prescrever o tratamento baseado na proliferação, porque ele dá um parâmetro mais uniforme. Luiz, voltando um pouco ao que o Silvio estava mencionando, historicamente, tudo que você aprendeu cirurgicamente levava em consideração o estadiamento, TNM. Hoje, você muda teu planejamento cirúrgico com base na biologia da doença? Com que frequência, que situações você vê que legal, bacana, porque a gente já vem mudando isso desde há muito, né? O Halsted achava que quanto maior for a cirurgia, maior era a chance de curabilidade, porque era o que se conhecia na época. Você não tinha acesso às drogas, você tinha muito pouco recurso paralelo em si. Ok, quem tinha que funcionar era a cirurgia. Alguns acreditavam que a agressividade biológica era sinônimo de agressividade cirúrgica. Não é verdade. Hoje o nosso comportamento, hoje nós somos mais radicais do que o Halsted. Você fala, como assim? Na verdade nós somos porque nós entendemos melhor a doença. E na plenitude do que a gente entende, a gente é radical. Então, por exemplo, uma paciente tem um triplo negativo em si. Poxa, um triplo negativo super agressivo, vamos fazer uma masté. Os trabalhos têm mostrado que quadrante com rádio é melhor do que masté. Por quê? Porque você não vai atingir tudo que você deveria com a sua cirurgia. A rádio vai. E o risco que você corre numa paciente que você faz a masté é não indicar a rádio. Percebe? Então hoje a gente entende melhor o comportamento biológico e não dimensiona em função do comportamento biológico. A gente dimensiona em função do tamanho do tumor, especificamente, o tamanho da cirurgia, porque é isso que vai resolver. Então, respondendo a sua pergunta objetivamente, a gente, no que sobra quando faz uma quimionel, ou inicialmente, a gente dimensiona o que a gente vai fazer. Tem um resultado cirúrgico bom, estético bom, é quadrante, cada vez mais quadrante em si. Você não precisa remover, na maioria dos casos, a mama da paciente. Você pode ser conservador. Não estou abrindo mão da curabilidade. Pelo contrário, você está aumentando essa curabilidade. Ou seja, do ponto de vista cirúrgico ainda, você leva em consideração padronização. Claro, o que muda, acho assim, resumindo o que você falou, que acho que é perfeito, o que muda é a estratégia. A estratégia global. Então, talvez, em vez de você operar direto, você vai fazer, que nem o Luiz falou, vai começar com a neoadjuvância, porque a biologia molecular do tumor é favorável a uma boa resposta e vai facilitar a sua cirurgia conservadora. E até acho importante, porque até há pouco tempo, mesmo nos Estados Unidos, o modismo de sim colocar ou induzir uma cirurgia mais radical de masté único, principalmente bilateral,
refletiu aqui no Brasil Claro, também, claro. e até em paralelo com o avanço da oncoplástica. Claro. Então isso virou modismo. E hoje o que eu percebo em relação até a sociedade americana em relação de cirurgia de mama, em relação ao passado e esse ano, é que está existindo como se fosse um plano educacional para reeducar as pessoas a preservarem, que é exatamente o que você falou. Claro. E que aqui também tem que ser feito. Claro. É o que a Mônica Morrow sempre fala, né? O menos é mais. É, nesse caso. Sabe? Ao menos é mais. Você não precisa, na verdade, proporcionar um grande defeito para aumentar a curabilidade. Pelo contrário. Mas eu tomaria um cuidado de extrapolar isso para o Brasil como um todo em face do déficit de radioterapia que a gente Sim, tem. claro. Então, o que eu não quero é que Segmento, todo mundo que ouça Sim, essa nossa sim. conversa diga, opa, agora é só Peraí. cirurgia conservadora e depois a E paciente não recebe Rafael, rádio. aqui morre 50% mais. Por que morre 50% mais? Porque tem menos acesso à droga, tem menos acesso à radioterapia. Há muitos anos atrás, eu inaugurei, como presidente da Sociedade Brasileira de Mastologia, a última regional em Tocantins, Palmas. Palmas, naquela época, 4 ou 5 anos atrás, não tinha radioterapia. As mulheres viajavam 120 quilômetros para Imperatriz, no sul do Maranhão. São 30 sessões. Todo dia vai e volta. Não vai acabar a radioterapia. Isso é um fator interveniente fundamental para o sucesso. Percebe? Então o que a gente acaba acontecendo mais no SUS? Você mutila mais, porque você não tem acesso à rádio. Você acaba, quando não tem acesso às drogas, tem uma maior mortalidade. E você estabelece no modo de entender o pior dos cenários. Você trata de uma forma quem pode e de outra quem não pode. Nós não fomos educados para isso. E, na verdade, o buraco é mais embaixo, porque começa desde a patologia. Sim, né? Então, claro. Outro dia eu estava numa conversa e um dos motivos pelos quais mulheres com receptor hormonal positivo frequentemente recebem quimioterapia como primeira linha na doença metastática é porque a biópsia não chegou a tempo para eles saberem que é receptor positivo. Sim, então, a demora da imunistoquímica também entra nisso. Quer dizer, foi realizada uma terapêutica desnecessária e e agressiva, por causa que tem da efeitos ausência. colaterais a médio e longo prazo, né? Porque assim, a gente mastro não é que não gosta da quimio, a quimio é excelente para quem precisa. O que a gente quer saber é quem precisa, né? Esse é o sentido. Marcos, eu queria te perguntar também se você poderia falar poucas palavras aí sobre a questão da nova padronização da testagem de HER2, o que mudou, você que vivenciou aí essa mudança? Bom, desde do início, né, nós passamos por um processo, podemos dizer assim, de amadurecimento, assim, de mudança da maneira de entender a leitura do HER2. Então, a leitura do HER2 é feita inicialmente através da imunistoquímica. Nós temos as 4 categorias de leitura, 0, 1, 2 e 3. O 3 é considerado positivo, o 0 e 1 negativo e o 2 é considerado duvidoso ou equívoco, ou seja, aquele que você tem que retestar por FISH. Essas categorias continuam, né? Houve algumas alterações de detalhes na leitura. Então, a principal que eu gostaria de enfatizar é que a gente teve um momento em que você precisava ter pelo menos, sempre tivemos o conceito de que precisava ter 10% das células do tumor positivas para o HER2 para chamar de positivo. E na segunda recomendação, no segundo consenso publicado, se ampliou esse valor para 30%. Ninguém nunca entendeu muito bem por quê. E agora, recentemente, voltou atrás de novo. Então, agora a gente continua usando 10%. E houve uma alteração em relação à leitura do FISH. Então, inicialmente, não existia, o FISH era sim ou não. Então, se a razão entre o número de genes, de cópias do gene médio HER2 dividido pelo número de cromossomos fosse maior do que 2, era positivo. Então, e esse foi o critério usado em todos aqueles grandes estudos de HER2 que vocês conhecem muito bem. Nos consensos subsequentes, se criou a categoria duvidosa, equívoca, também para o FISH. Então, inicialmente, essa categoria passou a incluir os casos em que a razão ficasse entre 1,8 e 2,2. E, agora mais recentemente, não. Passou-se a considerar a contagem absoluta também na interpretação do FISH. Então, se você tiver uma razão maior do que 2, é positivo de qualquer maneira. Mas, se a contagem absoluta for maior do que 6, mesmo que a razão não seja maior que 2, você considera positivo também. Só para lembrar, a razão é o HER2 sobre o CEP17. Sobre o número de cromossomos. Não, mas assim, tem que... É o centrômero do Para cromossomo. explicar, é isso, é. Sim. E, então, você considera também a contagem absoluta isolada. Então, se você tiver um caso que a contagem média for maior do que 6, mesmo que a razão não seja, você considera como positivo. E você tem as categorias chamadas então, de duvidosos pelo FISH. E que o principal fator é quando a contagem média
a média de HER2 fica entre 4 e 6, independentemente, e a razão não foi menor do que 2, certo? Então você, mesmo tendo a razão inferior a 2, colocaria ele como negativo, se a contagem ficar entre 4 e 6, ele é chamado de duvidoso, e é um problema, mas a ideia é que você reteste o caso até você esgotar as possibilidades. Pode retestar por imunistoquímica, retestar outras áreas por Porque FISH. geralmente são casos duvidosos. Isso, exatamente, porque caso contrário, em geral, você não faz FISH em casos que não são duvidosos. Agora, volta à imunistoquímica. A gente viu um aumento significativo de casos duvidosos por imunistoquímica, 2 cruzes. Aumentou. Isso é simplesmente pela mudança do parâmetro? Não, pode ser também, 30. isso varia um pouco em relação de laboratório para laboratório, vai variar de acordo com o anticorpo que é usado, etc. Né? Existem anticorpos, por exemplo, que quase não dão 2 cruzes, né? E tem alguns que dão mais. E a ideia, o chamado 2 cruzes, o duvidoso, é aquele caso em que você tem uma coloração mais fraca do que não qualifica o caso para ser positivo, mas também é maior do que aquela que é quase imperceptível, que são os casos uma cruz, né? Na nossa prática, a gente tem um certo número até razoável de casos duvidosos, né? E eu atribuo isso a vários fatores, mas um deles é o tipo de anticorpo usado. Isso tem um lado bom e ruim. O lado ruim é que você talvez faça mais FISH, né? Mais testes por FISH, mas você perde menos casos, né? E isso é tão legal e importante, porque assim, quando você usa o score, voltando para o estadiamento do comportamento biológico, a ausência de expressão de HER2 é 1. É 0 quando tem expressão. Você fala, mas não é pior? É que lá todos têm acesso à droga, percebe? Então assim, falando do estadiamento, falando da expressão 0, se você não tiver acesso à droga, é péssima a expressão de HER2, percebe? E quando a gente vem para a nossa realidade, a gente vê que não é todo mundo que tem acesso ao HER2, né? Ao anti-HER2 em si. Então, é complicado quando você associa, como você falou no começo muito bem, né, Silvio? É padronizar de forma que tudo seja igual em todos os locais, é muito complexo quando você aumenta esse nível. Né? Deixa eu só... Recentemente, só para concluir, recentemente eu tive um caso, foi assim, testei várias lâminas, vários blocos, vários focos, e o que nós tivemos foi uma situação como essa, em que a razão era 1 ponto alguma coisa e tinha mais do que 6. Então a gente lauda como positivo. Mas eu já ouvi falar que nem todo oncologista entende dessa maneira, que considera que o parâmetro válido é só aquele antigo, o maior do que 2. Você acha isso válido ou não? A gente, em oncologia, prefere pecar pelo excesso quando se trata de terapia anti-HER2. Por quê? Porque é uma terapia relativamente pouco tóxica e um benefício potencial, se biologicamente a doença for HER2 positiva, é imenso. Sim. Então a gente tem uma tendência de pecar pelo excesso. Certo. Ruiz, na prática, no ICESP ou no HC, vocês têm alguma intenção de mudar algo em relação a isso ou vão continuar seguindo a mesma rotina? Esse é um momento híbrido, né? Na verdade, assim, como já havia um costume de se usar os parâmetros imunistoquímicos, acho que o caminho é esse. Mas não de imediato, né, Silvio? Tem que ser uma série, porque se a gente parte do princípio que eu tenho um tumor que é 3A e eu tenho a assinatura com 11 ou menos, no Oncotype no caso, ele vai para 1, poxa vida, isso faz uma diferença enorme, eu não vou ter acesso a isso. Você percebe? Então, se você me perguntar em relação à assinatura, vai demorar muito tempo. E aí o que você vai fazer é estadio 1 de acordo com a JCC 8 sem Oncotype. Vai fazer a JCC 7. É a 7. Porque esse downgrade, a gente não vai conseguir a médio e longo prazo. No mesmo país nós vamos ter gente estadiada de acordo com o 7 e gente de acordo com o 8. E assim, o que é mais grave, eu estou falando de serviço público, mas isso não é só no serviço público. Sabe, no serviço particular também. Agora, em termos de política, Rafael, você que tem um envolvimento importante, você acha que é uma maneira de forçar o governo a pagar um Oncotype? Não, eu acho que seria cínico a gente ir para o governo e pedir para que comece a se usar um Oncotype quando a gente não resolveu nem a questão do tempo do HE, muito menos do tempo e qualidade da imunistoquímica. Né? Então eu acho que aí o buraco é mais embaixo e a sequência é primeiro disseminar patologia rápida e de qualidade para depois pensar na sofisticação de uma assinatura molecular. E agregando valor nessa sua resposta, né? E o tempo de atendimento, né?
Nesse congresso que teve em Las Vegas agora, dos cirurgiões, a gente viu isso nitidamente. Quer dizer, poxa, você demorar mais tempo, agrega piora no prognóstico. Né? Aqui nós falamos de 90, lá você falou de 60. Mas isso é uma coisa interessante. Os Estados Unidos chegam a atrasar até quase 90 dias muitas vezes. Os tratamentos... A gente tem, às vezes, uma falsa ideia. Não é todo o centro que é o MD Anderson ou o Memorial, entendeu? Claro. Então, assim, tem esse viés de... Mas faz diferença esse tempo, né? Faz. Eles discutiram bastante isso e estabeleceram como 90 dias o limite máximo para se fazer tomar alguma atitude. Eu acho que o que o Rafael falou é o correto. Né? Primeiro, melhorar o básico. Porque você concorda? Se eu der um diagnóstico para você de carcinoma tubular, e você não vai fazer um cotato, eu dou carcinoma tubular. Você acha que isso é um parâmetro por si só? Você vai fazer o painel, vai dar o esperado, cair 67 baixo, luminal A, aquele que você sabe. Claro. Você faz o downstaging ou não? Na sua cabeça você vai fazer. Não, mas você vai fazer isso. Eu não preciso escrever. Não precisa estar escrito, mas você vai fazer. Opção então, a histologia, tudo fez, isso não é isso. Você pode jogar tudo fora. Mas, Marco, como sempre fez. A gente não pode jogar tudo que a gente tem fora. Então, se melhorar a imunistoquímica, que no Brasil a gente não tem um controle nacional, por exemplo, de imunistoquímica, que muitos países têm. E é uma coisa que é relativamente simples. Basicamente, você recebe as lâminas, você faz a coloração, ou você relata ou manda a lâmina e eles dizem se está bom ou não. Mas o problema de fazer uma certificação nacional é que hoje já existe um déficit de patologia. Se você ainda fizer uma certificação, você vai segurar algumas pessoas nessa peneira e nós vamos ter mais déficit de patologia. Bem ou mal feito, vai piorar ainda a situação. Né? Bom, alguém tem alguma consideração? Quer fazer sobre isso? Eu teria, sim. Primeiro, esse nosso bate-papo muito agradável, né? Eu acho que agrega valor, né? Porque você mistura profissionais das áreas que estão envolvidas nesse processo e troca essa experiência, né? Então, parabenizar de novo, viu, Silvião? Essa interlocução, muito positivo, bacana. Legal. Também parabéns, agradeço a oportunidade de estar aqui. E foi bom para mim também para tirar algumas dúvidas que eu tinha em relação a isso do estadiamento. Tá bom, obrigado. Ótimo. Obrigado.